Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus nos envolva a partir desses instantes. Vamos fechando os nossos olhos para sentir a presença doce e amorosa do Mestre amado. Vamos buscando a presença do nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, esse amigo sempre presente em nossa existência, que nos guia, nos protege, nos orienta, sempre no caminho do bem. Vamos ao encontro de Maria, a doce mãe de Jesus, rogando a ela que nos tome sobre a sua proteção, que ela nos adote como seus filhos espirituais e que interceda por nós junto aos planos elevados aonde ela vive. Saudemos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, agradecendo ao mestre os seus exemplos de amor, de caridade, agradecendo ao mestre pelo evangelho bendito que nos guia e orienta nessa encarnação. E rogamos ainda a Jesus que eleve o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai de amor, de bondade, que nos permite novas bênçãos a cada novo dia, que nos permite a oportunidade grandiosa dessa existência. E ao Pai elevamos um pensamento de gratidão através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. E assim, amparados pelo infinito amor de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais, nós pedimos a permissão e a proteção para iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Que assim seja. O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado à conscientização da prevenção ao suicídio. Pesquisas informam que são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo, e que os casos se registram cada vez mais, principalmente entre os jovens. E hoje gostaríamos de refletir sobre tão triste realidade. Primeiramente, precisamos compreender que a morte e o nascimento não são portas diferentes, são apenas os dois lados da mesma porta, a porta da vida física e a porta da vida espiritual. Nascer e morrer são fenômenos inerentes a todas as criaturas humanas. Queiramos ou não, um dia deixaremos o corpo físico, porque a morte é a única certeza que temos em nossa vida. Não sabemos quanto tempo vamos viver, mas sabemos que um dia vamos morrer. A mensagem libertadora do Espiritismo é a de que ninguém morre. A morte é apenas mudança, ou seja, ela não é o fim de tudo, porque o espírito é imortal. Somos um espírito imortal, eterno, viveremos sempre. E é interessante lembrarmos
de que já morremos inúmeras vezes e, apesar disso, continuamos vivos. A morte é apenas o esgotamento das energias do corpo físico, porém, o espírito continua vivo. Pensando no temor da morte, muitas pessoas indagam se já está delineado no céu o dia da nossa passagem para o além. E os espíritos superiores dizem que não. O que tem, sim, é uma programação encarnatória básica, na qual os mentores responsáveis pelo nosso regresso ao corpo físico, ou seja, a nossa encarnação, calculam mais ou menos o tempo previsto para o cumprimento daquele roteiro. Então, ninguém tem um dia certo para morrer, mas cada dia nosso é o dia certo para viver. Muitas vezes, já próximo no tempo do desencarne, aquela programação inicial é revista pelas inteligências superiores e poderá haver um acréscimo de tempo para a vida física. É a chamada moratória, que não é regra, é apenas uma exceção. É a misericórdia divina atuando. Mas também nós podemos alterar a programação feita pela espiritualidade superior, regressando ao mundo espiritual antes do tempo previsto. Um grande escritor espírita relatou um diálogo muito interessante que se passou em um velório travado entre familiares e amigos do falecido. Diziam eles: coitado do Genésio, descansou. O outro acrescentava: é verdade, chegou a sua hora, estava sofrendo tanto. Um terceiro ainda falou: ninguém morre na véspera, no dia marcado, todos terão que prestar contas a Deus. Bom, ledo engano. O Genésio partiu antes do tempo previsto. Morreu vitimado por uma moléstia pulmonar causada pelo uso do cigarro. A sua programação encarnatória previa uma vida física de aproximadamente 75 anos e ele morreu aos 64. André Luiz tem relatado pela mediunidade de Chico Xavier que raros são os espíritas que regressam ao mundo espiritual na condição de completista, ou seja, na condição de ter esgotado todo o tempo previsto para aquela encarnação. A maioria volta antes da hora, na terrível condição de suicidas indiretos, tal como aconteceu com Genésio e como o próprio André Luiz. Será que voltaremos como completistas ou como suicidas indiretos? Depende de nós. A nossa vida é nossa e somos os únicos responsáveis por elas. Então, o que temos que fazer? Mãos à obra, cuidar do nosso corpo físico, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Infelizmente, o suicídio continua em alta e apresenta-se das mais diversas formas. Comete suicídio aquele que voluntariamente agride a sua integridade física, mas também aquele que deixa de cuidar da sua saúde, no intuito de apressar o fenômeno da morte. Os portadores de determinadas enfermidades, com necessidades de dieta, de cuidados, que desleixam, porque não aceitam se furtar do prazer disso ou daquilo, e a doença progride aceleradamente, levando à morte prematura. Pessoas vinculadas ao vício do fumo, do álcool, das drogas, criaturas que buscam o prazer e se esquecem das horas de sono, desgastam o corpo físico em noitadas vazias,
acordando no dia seguinte com distúrbios digestivos, cefaleias, intoxicações. E assim esse quadro se repete, levando a um desgaste orgânico sem recomposição. Há pessoas que se desvitalizam no abuso sexual, pessoas que não buscam médico, não se submetem a exames, não aceitam conselhos. Todos são suicidas indiretos. E as greves de fome? E as dietas extravagantes na busca do corpo perfeito? São suicídios e suicídios lentos. Seja lá o que for de mais grave que estiver ocorrendo, problemas financeiros, desordens familiares, doenças incuráveis, liberdade cerceada, lembremos que somos muito mais do que o corpo físico. As consequências do suicídio, direto ou indireto, são devastadoras. Tormentos desabam sobre o suicida, pois ele foi precipitado de uma forma violenta do corpo físico. Ele foi para a espiritualidade em plena vitalidade física e por isso ele revive sem cessar por muito tempo as dores e as emoções dos últimos momentos. A morte retira-lhe apenas o corpo físico, mas sua vida continua em outros planos de existência e levamos conosco os mesmos problemas. E aí perguntamos, que vantagem tem em se matar? Nenhuma. Os espíritos dos suicidas que tiveram condições de se comunicar através da mediunidade, disseram que o regresso prematuro não eliminou a carga dos seus sofrimentos. Ao contrário, sofreram mais porque perceberam que o suicídio foi um grande equívoco. Perceberam que as chances que tinham de ser felizes estavam exatamente no mundo físico de onde partiram por opção própria, antes do tempo programado. Até hoje, nenhum suicida voltou para falar que o suicídio deu certo. O que eles sempre dizem é que se arrependeram amargamente, que viram tardiamente as suas chances de felicidade serem deixadas no mundo material, no mundo físico, né? E que os problemas que enfrentavam se tornaram minúsculos diante do drama do desencarne prematuro. Outro grande problema do suicida é que a sua organização perispiritual carrega os ferimentos correspondentes à lesão do corpo físico, o tiro no cérebro, a injeção de um elemento corrosivo, o atirar-se a grande altura. Os efeitos de tais ações se registrarão em nova reencarnação. O tiro no cérebro poderá originar dificuldades na fala, no raciocínio, o impacto da queda violenta, propiciar complexos quadros neurológicos, o veneno corrosivo implicar em ulcerações e deficiências do aparelho digestivo. Então, o sofrimento ainda perdura em outra encarnação. E à medida que a família daquele que atentou contra a própria vida se mergulhe no desespero, na inconformação, pelo parente ou amigo, mais sofrerá o suicida. O bálsamo que pode ser oferecido àquele que no momento de desespero atentou contra a própria vida é a oração. Essa se constituirá em alento para os seus padecimentos e também o auxiliará a se reerguer. O que nós podemos
perceber que nenhum problema é tão grande que não podemos enfrentá-lo. Nossa essência é divina. Somos centelhas divinas criadas por Deus para vivermos felizes eternamente. Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade. Valorizemos a nossa existência. As dificuldades são experiências, são lições que temos que aprender e não fugir delas. A fuga não resolve, só agrava as nossas dificuldades. A lição que não é aprendida deverá ser repetida. Portanto, aceitação é a palavra de ordem, pois vivemos as experiências que necessitamos ou merecemos diante das leis supremas do Criador. Jerônimo Mendonça, ele foi apelidado pelos espíritas como o gigante deitado. Por volta dos 17 anos de idade, ele começou a padecer de inúmeros problemas de saúde, até ficar totalmente paraplégico, nem o pescoço podia mover. Ele ficou cego e tamanho eram as dores no peito que ele necessitava de um peso de areia de 20 quilos colocado sobre o tórax para minimizar o seu sofrimento. Qualquer um diria que seria melhor morrer do que padecer aquele imenso sofrimento. Se nós já nos fragilizamos com uma alma encravada, imagina se enfrentássemos as dificuldades, as dores da vida desse homem. Porém, apesar da dor, de uma vida totalmente atrelada a um leito, ele não se abateu. Viveu intensamente a sua vida. Foi um homem extremamente produtivo, deitado numa cama ambulante, viajou pelo Brasil afora, consolando milhares de pessoas. Fundou e ajudou a manter diversas instituições de caridade. Tinha alegria de viver. Jerônimo sorria, cantava, ditava mensagens, fazia palestras, conferências, sempre mostrando um profundo amor pelas criaturas e transformando a sua dor no serviço ao próximo. Tratou as suas próprias feridas no amor que ele consagrava àqueles infelizes, que ele dizia que eram mais infelizes do que ele. E isso só foi possível porque ele acreditava que a vida não termina no túmulo, que a vida é uma bênção, uma grande oportunidade. Esqueçamos os nossos problemas e trabalhemos para equacioná-los. Ser feliz não é viver sem problemas, mas é viver gerenciando as dificuldades da vida. Tudo tem jeito. Podemos começar nos amando, valorizando a nossa vida, cuidando dela, jogando fora os pensamentos negativos sobre nós mesmos. Somos filhos de Deus, que é a máxima perfeição, e guardamos os atributos dessa perfeição divina. Para os que estão sofrendo muito nesse mundo, o Espiritismo repete fielmente o amoroso convite de Jesus: vinde a mim, os que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. E assim, com essa mensagem de Jesus, nós vamos passando para as nossas vibrações, vibrando intensamente pelo bem e pela paz universal, vibrando pelos lares, pelas famílias, pela nossa família, pelo familiar com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelos doentes, estejam eles onde estiverem, que eles possam nesse momento receber a visita da espiritualidade. Vibramos pelas crianças e os jovens, que eles tenham sempre um amigo a conduzi-los no caminho do bem. Vibremos pelos asilos, pelos ancianatos, vibremos pelos que precisam de um alimento em sua mesa, de um teto para se abrigar. E vamos deixando a vibração em aberto
para que a espiritualidade possa levá-lo onde se fizer necessário, e, se nos for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos. Graças a Deus, que assim seja.